Olá, meu nome é Ricardo Lemos e esse é o segundo vídeo falando sobre as estratégias do vendedor inteligente, que é o meu livro que eu lancei início de setembro, entrou na lista dos mais vendidos na semana do dia 14 de setembro de 2014, da Veja, talvez você não saiba. E depois de visitar várias lojas, várias livrarias, eu prometi para os meus amigos livreiros que eu ia gravar um vídeo exclusivo para vocês. E está aqui e já é a segunda parte. Se você não viu a primeira, procure o link para você pegar o fio da meada aí. Mas resumidamente, no primeiro falamos aí sobre os principais motivos que não vendemos mais, o que pode acontecer se os nossos resultados não forem aqueles desejados, e já falei na primeira estratégia da venda inteligente, que foi adaptar-se ao que não muda. E a segunda agora é lidar com situações de pressão. Então, o que é isso? É aquela semana, aquele dia que você está de cabeça quente por vários motivos. Por problemas do trabalho, por algum desgaste com um colega, por uma discussão com um cliente, por seu filho estar doente em casa com febre, por você ter uma conta atrasada, por você ter uma prova na faculdade para fazer e não estudou, e às vezes por tudo isso junto e mais outras coisas que você pode estar acontecendo. E a loja está cheia e entra uma mãe com uma criança comendo sorvete e já derrama sorvete em cima de um livro, você, puxa, pode ser que tenha uma reação não tão bem-vinda. É só um exemplo. Mas é muito comum a gente tomar decisões erradas, equivocadas quando nós estamos de cabeça quente. Às vezes um problema às 11 da noite, cansado, depois de um dia de trabalho, ele fica muito menor às 9 da manhã, quando a gente acorda, depois de tomar um café, tomar um banho, está super relaxado. Já parou para pensar nisso? Se você for passar um e-mail, quando tiver cabeça quente, quando você tiver super cansado e fala, ah não, esse cliente vai ver o que é bom para tosse, vou botar em lugar dele. Escreva, não envia, deixa para enviar amanhã, bota nos rascunhos, amanhã leia para ver se você não vai mudar o texto. Então eu digo que dentro da tempestade a gente reage, fora dela nós analisamos e planejamos com clareza. Quer dizer, a gente consegue pensar 2, 3 vezes. Agora, de cabeça quente, quantas vezes a gente já tomou uma decisão que não era a melhor? Então, alguma dica para como lidar com situações de pressão? Perceba primeiro o seu desequilíbrio e tome consciência do mau tempo que se apresenta. Tipo, eu estou no meio da tempestade. Vou trabalhar, eu já tenho que ter um dobro de paciência, eu sei que eu estou cansado, eu sei que tem problema, eu sei que eu tenho que respirar fundo e tenho que cuidar para não explodir. Primeira coisa, tome consciência que você está no meio de uma tempestade, numa zona de pressão. Ok? Essa é a primeira grande coisa. Segundo, analise se a decisão é a melhor e única. Eu vou falar tal coisa agora para o meu chefe. Parece um pouquinho. Será que você não está de cabeça quente? Pensa e fala amanhã. Eu vou chegar em casa e vou falar para o meu pai, vou falar para minha mãe, vou falar para o meu marido, para o meu irmão, vou falar tal coisa e botar ele no lugar dele. Será que você pode fazer isso depois? Com cabeça fria, vai ser melhor. E pense nas possíveis consequências de sua decisão. Tente ser mais racional. Quantas vezes, esses dias, eu tenho um cliente que ele é ele me contrata seguido. E aí tinha uma agenda para um treinamento e eu pedi para transferir, porque eu tinha uma mega oportunidade num outro estado, uma super palestra fantástica e era no mesmo dia. Pedi para esse cliente, que já é um cliente atual, se eu podia alterar. Não podemos, Ricardo, já temos 5 alunos, né, no teu curso, não dá para alterar. Ok, eu tinha falado que ia fazer naquela data, fui lá e fiz. Eu fiquei chateado, mas ok. Né? Agora me pediram para dar 2 turmas para os funcionários deles, um treinamento, e eu passei o valor e eles pediram, não dá para dar um desconto porque são 2 turmas? O que eu lembrei? Não vou dar desconto nenhum. Aquela vez eles não quiseram me liberar, eu perdi aquela oportunidade. Aí eu pensei 2 vezes nas consequências, pensei na terceira, falei, olha, vou dar um desconto,
porque eu quero continuar com esse cliente. A vontade que eu tinha era de não dar desconto e falar, lembra daquela vez? Eu estaria sendo totalmente emocional. O que eu fiz? Pensei 2, 3 vezes, percebi que eu estava no olho da tempestade, vi as consequências, tomei uma decisão mais racional. Ah, vocês querem um desconto? Olha, normalmente eu não costumo, o meu preço é esse, mas na nossa parceria vai aqui um desconto, tanto. E fechou o trabalho e já fiz os treinamentos, entende? Então, vamos tentar ser mais racional, principalmente na zona de pressão. Terceira grande estratégia, rever e planejar o seu trabalho. Muitas vezes as pessoas não param para rever se estão trabalhando sempre da mesma maneira há anos. Se os produtos, se a tecnologia mudou tanto, é óbvio que o nosso trabalho deveria mudar também. No mínimo a gente precisa rever para ver se não tem coisas melhores para fazer. Então, dá uma olhada, esse balão aqui é o balão do tempo. Então aqui tem um fiozinho como se fosse água, é água, isso é água. Então imagina que você está tendo desperdício de tempo, está vazando água, mas essa água é como se fosse o seu tempo. Você perde tempo com redes sociais, às vezes, tempo com SMS, torpedinho, mensagens, tempo mexendo no seu celular, né, que hoje está comum acontecer, ou o tempo para tomar um cafezinho, para entrar lá no estoque, acaba conversando com um colega, lendo um jornal, lendo uma revista, vendo rádio, TV, né, e está escapando, mas é bem pouquinho. Às vezes assuntos particulares a gente não nota, mas está escapando pouquinho tempo e a gente não nota. E aí, nosso objetivo é achar esses buracos de desperdício de tempo e eliminar. Onde é que estão esses buracos? Eu tenho que parar com essa perda de pouquinho tempo aqui, pouquinho tempo ali, e eu vou perceber que ao final, olha aqui o que eu fiz nesse vídeo, eu armazenei a água, veja que o balão já está menor, e olha quanta água que eu perdi em praticamente 1 minuto. Imagina se isso aí fosse tempo. Quanto tempo estaria sendo perdido? Então, olha só, é importante que a gente use o nosso tempo com mais inteligência, porque a notícia boa é que as 24 horas são para todos. Então, como é que tem gente que consegue fazer mais no mesmo tempo? Alguma coisa a gente não está fazendo certo. E eu costumo dizer que falta de tempo é falta de prioridade. Por que você consegue, talvez, ver a novela todos os dias e não consegue fazer aquele curso de inglês que queria? Por que eu tenho vários amigos que jogam futebol 2 vezes por semana, de noite, e não conseguem estudar mais sobre os produtos que vendem? Porque é a prioridade que ele está dando para aquele assunto. Se por acaso você tem filhos e o seu filho ficou doente, qual é a prioridade? É para tudo, você vai levar ele, não tem outra coisa. Ah, deixa eu esperar terminar a novela, deixa eu esperar de terminar esse filme para levar no médico. Não, o problema é agora. Então, olha só, 20 minutos por dia, se por acaso a gente está perdendo com várias coisas 20 minutos por dia, trabalhando 6 horas por semana eu vou ter 2 horas. E 2 horas vezes 4 semanas eu vou ter 1 dia inteiro de desperdício. Agora, essa é a técnica. Ao contrário, se você achar mais 20 minutos no seu dia, se você for mais rápido em algumas atividades, acordar 10 minutos mais cedo, todos os dias, no final do mês você vai ter 1 dia a mais de tempo. O que você faria com 1 dia a mais? Ligaria para os seus clientes inativos, ligaria para clientes para desenvolver relacionamentos, fazer pós-venda, colocaria as gavetas em ordem, enfim, muita coisa dá para fazer com 1 dia se você trabalhar 20 minutos mais focado, mais produtivo a cada dia. Já parou para pensar nisso? Nossa! Vou te falar então os 3 pilares para a gestão do tempo. A primeira é a conscientização, ou seja, a conscientização que tempo gasta. As pessoas usam o tempo como se tivesse pro resto da vida. E só que a gente não sabe quando vai ser o fim dessa vida, se é amanhã ou se é daqui a 70 anos. Então, conscientização, a mesma coisa que conscientização da água, que a gente não pode mais lavar calçada, carro com água potável, a gente também precisa ter a conscientização que tempo gasta. Então tem que dar importância para ele. Priorização. Você faz uma relação de atividades, o que é prioritário? É arrumar as prateleiras, então para tudo eu tenho que fazer isso. Não fica fazendo uma coisa, depois outra, depois outra. Prioridade para as atividades. E disciplina.
Vai ter pessoas que vão tirar você dessa disciplina. Vai tocar o celular, você vai querer parar, você vai querer olhar o Facebook, vai querer olhar o WhatsApp, vai querer fazer um monte de coisa. Então, a gente não termina. Então, começou alguma coisa, está com prioridade, começa e faz até o final. Se você tem namorado, esposa, marido, filho, que fica ligando muito tempo, toda hora para o seu celular, lhe atrapalhando, isso não são coisas urgentes, diga, olha, eu estou no meio da loja, eu estou atendendo clientes, eu estou vendendo livros e eu gostaria que você me ligasse uma vez só e depois eu retorno. Todo respeito às pessoas que ligam para você, mas às vezes quando liga 4, 5 vezes, começa a atrapalhar a sua disciplina, começa a minar a sua disciplina. Então, tenha disciplina. E o que é disciplina senão a sua capacidade de dizer não para algumas coisas? Ok? Agora, dentro do seu planejamento, eu quero te dar essa dica. Coloque atividades particulares na sua agenda. Não deixe para, quando der um tempinho eu vou no cinema. Não, fale assim, na quinta-feira eu vou no cinema. Você vai ficar super empolgado e motivado. Segunda-feira você vai pensar, quinta eu vou no cinema. Aí terça deu um problemão, um cliente lhe incomodou, você pensa, tudo bem, mas quinta eu vou no cinema. Sabe quando tem uma festa, um aniversário, uma balada, alguma coisa que você fica esperando para chegar aquele dia, você fica super motivado, é porque você tem uma coisa legal para fazer. Então é legal que você coloque toda semana uma coisa interessante para fazer. Nem que seja levar o seu filho para tomar sorvete, para passear no parque, no dia da sua folga, ok? Uma coisa que vai lhe dar prazer. É muito importante isso. Você vai perceber a diferença. Aqui eu falo no livro 7 dicas para usar melhor os e-mails. Talvez você não usa tantos e-mails no seu ramo profissional, ou sim, então, dependendo da sua atividade aí na livraria, você vai usar muito ou não. Mas 3 grandes dicas aqui. Primeiro, evite e-mails com cópia para todo mundo. Esse assunto muitas vezes não é tão importante para todas as pessoas, mande só para quem realmente é importante. E se você responder um e-mail com cópia para muita gente, responda para quem enviou, não responda com cópia para todos, que isso incomoda as pessoas que recebem. Isso não é inteligente. Outra coisa, não esqueça que e-mail não é chat, e-mail não é Skype, não é bate-papo. Então, começou um diálogo por e-mail, liga e resolve isso por telefone. Determine horários para verificar seus e-mails. Quando eu chego, depois do almoço, no final da tarde, não fique o tempo inteiro olhando e-mails, porque você faz uma coisa, olha e-mail, faz outra coisa, olha e-mail. Isso fica naquele anda em para e fica na era da interrupção. Faz uma coisa, para, anda um pouquinho, para, então você não vai ser produtivo desse jeito. E leia e responda imediatamente. Quantos e-mails que a gente lê e pensa, depois eu respondo esse. Aí vai ter que ler de novo. E às vezes lê de novo. Então, às vezes a gente lê 2, 3 vezes até que responde. Isso que já tinha a resposta logo no primeiro. Aqui no livro tem outras 4 dicas para responder e-mails e tornar essa ferramenta mais produtiva, porque ela definitivamente está tomando muito tempo. Já tem empresa declarando, eu li uma reportagem na Exame, empresa declarando guerra ao uso de e-mail massificado. Já imaginou? Bom, agora dá uma olhada nesse soldado. Na minha opinião, parece que ele está preparado para tudo e tem tudo que é ferramentas. Parece que o que precisar, o que acontecer, ele tem saída. Ele tem uma arminha para isso, tem raio laser, tem metralhadora. E quando eu saía para vender, quando eu fazia muitas vendas externas, na época que eu tinha agência de propaganda, eu sempre saía de uma reunião devendo uma resposta para o cliente, devendo um cartãozinho de visita básico, mas ficava devendo um catálogo, uma tabela de preços, tinha que mandar por e-mail, sempre ficava devendo alguma coisa. Na real, eu não me sentia um soldado pronto porque daí vier. Sempre estava falhando em alguma coisa. Como é que estão essas ferramentas de vendas? E provavelmente aí na livraria, as suas ferramentas de vendas, muitas são o seu próprio conhecimento. Pode ser o sistema, o leitor de código de barras, o próprio computador, o leitor de... desculpa, o leitor não, a máquina para passar cartão, a exposição, as informações, os argumentos, tudo isso são considerados ferramentas de vendas. Será que você se sente esse soldado pronto porque daí vier? Ou às vezes você não sabe, fica devendo, enfim, se atrapalha na hora de vender?
Por isso eu criei no livro e nos meus sites também tem um formulário para você fazer download, um formulário para você analisar e refletir sobre as suas principais ferramentas de vendas. Seja você profissional de vendas de livros, ou seja você um profissional do caixa, ou seja você gerente, gestor na área de livros. É interessante que você faça uma análise nas suas ferramentas de vendas. Vá lá, faça o download ou dá uma olhadinha no livro aí nessa área para você analisar melhor suas ferramentas de vendas, ok? Bom, é importante que o profissional de vendas inteligente, da venda inteligente, ele tem uma visão sistêmica. Quando eu estou dando bom dia, boa tarde para o cliente, eu já estou pensando em várias outras etapas da venda. Essas etapas eu explico bastante aqui no livro, mas elas não são uma depois da outra, mas uma está relacionada com todas as outras. A abordagem, que é logo no início, influencia a sondagem, ou briefing, ou levantamento de necessidades logo, mas ela vai influenciar na apresentação de produto, na negociação, no fechamento. Se você fizer uma boa sondagem, um bom levantamento de necessidades, você vai perceber várias coisas e vai oferecer o livro certo e o cliente vai querer negociar, talvez, no seu caso preço é o preço, mas ele já vai querer fechar. Então, uma etapa está relacionada com as próximas. Isso eu chamo de a visão sistêmica em vendas. Isso é a gente ter uma venda mais inteligente. Quando deu bom dia, já percebe que a qualidade desse seu sorriso já vai influenciar até lá no fechamento. É importante saber que uma coisa está dependendo da outra. A quarta estratégia é transformar a repetição de falhas em novos atalhos. Quantas vezes o cliente te pediu alguma coisa e você não tinha a resposta? Eu cansei de ver profissionais de vendas falar para mim, Ricardo, eu fico torcendo para que o cliente não pergunte tal coisa. Aí vai, ele pergunta, puxa, me pegou de novo. Puxa, então isso não está certo. Se você falhou numa vez, falhou na segunda, vai esperar para falhar na terceira? Quantas vezes você pode errar na mesma coisa? Então, transforma a repetição de falhas em novos atalhos. Eu falei duas vezes, eu falei 3 vezes. O que eu vou fazer na próxima vez para não falhar e que isso já me transforme num atalho para venda? Então, desapegue das derrotas e falhas e sucessos passados. Se eu tive derrotas, foi no passado. Se eu tive muito sucesso, foi no passado. O interessante é agora. O sucesso da venda de ontem não vai garantir a sua venda da manhã. Só porque você vendeu muito bem há anos atrás ou no mês passado, agora você tem que vender de novo. Você ganhou um campeonato, botou o troféu na prateleira, agora tem que ganhar outro. Tudo de novo. Várias partidas para ganhar o campeonato do próximo ano. Então, quantas vezes você tem clientes que o cliente fala que está caro e a gente não sabe bem o que falar, ou o cliente vai pensar um pouco, ou ele faz você perder tempo, ou você, depois de conceder alguns descontos, ele pede para parcelar. Enfim, quantas vezes as coisas se repetem? Se elas se repetem, é porque você pode transformar ela é uma falha, você pode transformar em um novo atalho. Tem que pensar muito bem. Antes de ir para a última, eu me lembro que eu tive uma empresa que vendia consórcios, eu conto essa história no livro, inclusive, e o consórcio, quando o cliente ia assinar, ele parava a caneta no cheque, parava, levantava e olhava para o vendedor e falava, mas eu posso ser o último a ser sorteado? E o vendedor falava, pode. Aí ele largava a caneta e falava, vou pensar mais um pouquinho. Isso acontecia várias vezes. Isso é uma falha. Como que a gente transformou essa falha num atalho? A gente criou um argumento. Não é na hora, quando o cliente fala isso, que a gente vai criar um argumento. A gente tem que criar um argumento inteligente, pensando, programando. E foi o seguinte argumento. Quando ele falava isso, o vendedor falava assim, sim, você pode ser o último, assim como você pode ser o primeiro. Aliás, semana passada, eu tive um cliente que foi sorteado na primeira assembleia. Já imaginou? O que você faria agora com tanto dinheiro? Aliás, você está pensando em comprar essa casa, esse carro, 0 quilômetro, há quantos anos? Há uns 3, 4 anos, eu imagino? E o cliente, mais ou menos. Pois então, se tivesse feito há 4 anos atrás, só faltaria 1 ano. Assine agora e não perca mais tempo. Gente, isso aí aumentou em torno de 20, 30% dos fechamentos com esse argumento, transformando falha em novos atalhos. Pense quais são as suas falhas que você pode transformar aí na sua livraria em novos atalhos.
Mas, indo para a última estratégia, quando eu fazia faculdade, um amigo meu me convidou para ir na beira da lagoa praticar windsurf. Na verdade, ele fazia windsurf e eu fiquei olhando, e ele ia, voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia lá dentro da lagoa e voltava. E aí eu louco para testar, para brincar ali, e aí quando ele veio e falou: Ricardo, quer testar? Eu, pô, quero tentar. E eu, super ansioso, me diz como é que eu vou fazer a volta lá dentro onde é que você foi. E ele falou: não, Ricardo, fica tranquilo que você não vai precisar fazer a volta. Faz aqui, sobe aqui, pega aqui. Não, mas como é que eu vou fazer a volta lá dentro? Você não vai precisar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Achei estranho e segui as instruções. Tentei, estava um vento super forte, caía para um lado e caía para o outro, e levantava e caía, caía para trás e caía para frente, machuquei o joelho, machuquei o cotovelo, eu estava sem força nos braços. 50 minutos depois, eu entendi por que eu não precisava fazer a volta lá dentro. Porque depois de 50 minutos eu não tinha saído do lugar, não tinha conseguido dar uma volta naquele equipamento. Passado um tempo, eu fiquei super indignado com aquela situação que eu não conseguia andar. Fui procurar uma escola de windsurf. Fiz a escola, cheguei lá, um monte de gente chegava, subia na prancha, pegava na vela e ia e voltava. Tinha jovem, tinha até quase criança, adolescente, tinha pessoas com mais idade e eu caía para um lado, caía para o outro. Fiz a primeira aula, fiz a segunda aula. Na terceira aula andei um pouquinho, na quarta andei mais um pouquinho, na quinta já andei uns 10 metros. 10 aulas depois já andava um pouquinho, 6 meses depois eu já estava indo e fazendo a volta lá dentro e voltando sem cair e sem me machucar e sem cansar tanto. E aí eu cheguei à grande conclusão, que o difícil com muito treino se torna fácil. Ou transformei então na estratégia que treinar para transformar o difícil em fácil. Por que às vezes os clientes são difíceis? Porque a gente não treina. Por que às vezes as negociações são complexas? Porque a gente não treina, a gente joga, vai treinar em dia de campeonato. Então, quanto mais suor no treino, mais chance de vitória. Já parou para pensar? Essa é a quinta estratégia fantástica. Tudo que eu percebo que é difícil, eu lembro. Está sendo difícil porque eu não estou treinando. Tenho que treinar mais. O que você precisa treinar mais? Argumento, capacidade de comunicação, relacionamento com o cliente, usar mais o sistema. O que você está precisando treinar mais aí para você ter melhores resultados? Pense e comece a treinar. No livro eu cito várias maneiras, dicas para treinar e melhorar nossas vendas. Então, se alguém foi capaz de fazer algo, você também é. Se seu colega foi capaz de vender o dobro que você também é. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Você já sonhou em ser presidente dos Estados Unidos? Não. Então você não é capaz de realizar. Mas você já sonhou em morar na beira da praia? Você já sonhou em ter a sua casa própria, se não tem? Você já sonhou em ter uma moto, um carro melhor? Sim. Então é porque você tem toda a capacidade de realizar. E eu quero dizer para vocês, não deixar para ser feliz na sexta-feira às 6 da tarde, que é a hora do happy hour, ou na terça-feira de carnaval, que é dia e horário marcado para você ser feliz. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não ache que você vai ser mais feliz quando você terminar a faculdade, quando você casar, quando você tiver filho, quando você dobrar sua venda, quando você bater suas metas. Não podemos protelar a felicidade. Busque ser feliz todos os dias. Coloque em prática essas técnicas, essas dicas que você vai perceber os resultados. Se você trabalha na área da venda e não leu ainda esse livro, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a você vender mais, melhorar seus resultados e, consequentemente, viver melhor, porque você vai entender melhor as suas reações emocionais. Eu me despeço deixando aqui o meu e-mail, visite o meu site, tem várias dicas, tem vídeos, curta lá a minha página no Facebook, Palestrante Ricardo Lemos. E se você quiser, eu tenho vários vídeos lá no YouTube, falando sobre comunicação, sobre vendas, perguntas e respostas, várias coisas que você pode se servir
e que você pode talvez aprender, colocar em prática e colher resultados. youtube.com/mc33. Encerro por aqui esse segundo vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Agradeço demais a sua atenção. Meu nome é Ricardo Lemos. Meu e-mail é atendimento@ricardolemos.com. Se quiser, me ligue, me escreva, eu estarei sempre à sua disposição e conto com você para divulgar aí na sua loja o livro O Vendedor Inteligente. Um abração e nos encontramos no próximo vídeo ou pessoalmente.